Segundo a consultoria especializada em finanças, a Deloitte, e ela tem um braço esportivo que analisa justamente as finanças dos clubes de futebol, constatou que o Flamengo foi o segundo maior superávit do mundo nos últimos 5 anos, atrás única e exclusivamente do gigante europeu Bayern de Munique. Mais do que isso, o Flamengo é o único não europeu presente entre os 30 maiores superávites do futebol mundial nos últimos 5 anos. O único não europeu, sendo que ele é o segundo. Agora, não é só isso. O plano que o Flamengo tem de elevação de receitas, principalmente com a construção do seu estádio, vai fazer com que o Flamengo destoie ainda mais no contexto em que ele está inserido no futebol brasileiro, para realmente virar, pelo menos em termos de finanças, receitas, um clube a nível global, um clube que consegue sentar à mesa com os principais gigantes do futebol europeu. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o conteúdo, o trabalho do canal, se inscreva e ao se inscrever, ative o sininho, ative a notificação para que você realmente possa contribuir com o crescimento do canal e também, claro, receber os próximos vídeos. Um ponto também igualmente importante é o seu like, o famoso joinha. Deixe aqui seu like. Se você quer ajudar o canal, deixe também o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, que o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas. Faz com que esse vídeo consiga obter um alcance muito maior. Então, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha. Se você concorda ou não concordou com algo que foi abordado aqui, gostou ou não, não importa, o importante é interagir, portanto, deixe aqui seus comentários. É através dos seus comentários que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue a você. E claro, compartilhe esse vídeo aí com a família, com os amigos, os grupos de WhatsApp do time de futebol, cachorro, papagaio. Compartilhe esse vídeo até para a gente gerar um debate saudável sobre o tema e informar e combater a desinformação a respeito de temas sensíveis e importantes no futebol brasileiro. Voltando ao tema do vídeo, sim, o Flamengo fechou aí os últimos 5 anos com o segundo maior superávit do futebol mundial, apenas atrás, única e exclusivamente do Bayern de Munique, à frente da grande potência Real Madrid. O Flamengo, o Bayern de Munique, se eu não estou equivocado, fechou ali com 169 milhões de euros, o Flamengo com 109, o Real Madrid com 89 e em quarto o Manchester City com 18 milhões de euros. E para contextualizar e explicar o que é o superávit. Superávit é o que sobrou entre o que você recebeu e o que você gastou. Você recebeu 1.000 e gastou 800, o teu superávit vai ser de 200. E o que sobrou entre o que o Flamengo recebeu e o que ele gastou foi o segundo maior superávit dos últimos 5 anos, só atrás do Bayern de Munique. E à frente, como eu disse, de uma grande superpotência, como o Real Madrid. Agora, o ponto é que isso representa muito mais em termos de perspectiva. Se nós considerarmos, por exemplo, que o Flamengo é o único clube da América ou fora da Europa que sempre está ali entre as 50 maiores receitas, ou melhor, entre as 30 maiores receitas do futebol mundial. Claro, a posição vai depender muito da oscilação da moeda, do euro. O real tem ficado muito desvalorizado em relação ao dólar e em relação ao euro. Então isso mexe ali na posição, mas o Flamengo se consolidando sempre entre as 30 maiores receitas do futebol mundial é algo que realmente chama atenção, porque é o único clube não europeu nessa lista. E mais do que isso, o Flamengo consegue estar nessa lista mesmo recebendo, faturando numa moeda 6 vezes menos ou 6 vezes inferior à moeda principal, a moeda dos clubes europeus, que é o euro. Você imagina se de repente, ou num contexto econômico que o país entrar, a moeda real começa a se valorizar em relação ao euro, o quanto o Flamengo pode subir de posição e ser ainda mais impactante como player
no segmento de maiores receitas do futebol mundial. Veja, tudo que eu estou falando aqui, o Flamengo é o único, é o único não europeu nessa relação, nesse clube. Agora, o que chama atenção é o plano do Flamengo de crescimento de receitas para os próximos 5 anos. E agora você imagina ainda com a construção do estádio, o quanto o Flamengo pode e deve incrementar nesse plano de aumento de receitas, né? Para você ter uma ideia, normalmente um estádio novo acrescenta a um clube de futebol em torno de 30% a 45% incrementos de receitas, muito em acordo com o modelo que o estádio vai ser construído, que tipo de público vai concentrar, qual vai ser o modelo de negócio em termos de dinâmica de funcionamento do estádio. O estádio vai funcionar só durante os jogos, o estádio vai funcionar durante a semana, vai ter uma vida útil, tudo isso influencia. Mas o estádio no Flamengo, se compararmos com as receitas que ele tem no Maracanã, onde a gente sabe que tem uma série de gastos, uma série de despesas que pesam muito e a receita líquida ela é muito inferior, por exemplo, se tirarmos por referência os clubes de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que possuem estádio próprio e conseguem obter um nível de receitas líquidas muito maior do que o Flamengo tem no Maracanã, em termos de percentuais, já que no Maracanã, como eu falo, tem despesas pesadas ali que não são inerentes somente ao custo de operação, tem valores que precisam ser pagos ao governo, assiduidade, um monte de coisa aí que contribui para que não tenha uma margem líquida favorável ao Flamengo, se comparável às receitas de estádios de Palmeiras e Corinthians, para termos como exemplo. Então, se você acrescenta aí 35% a 45% com estádio novo, que realmente é uma fonte de receita importante em qualquer clube do mundo, você imagina o quanto o Flamengo pode exponencialmente alavancar suas receitas. Mais do que isso, já dito pelo Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil, que o plano do Flamengo é justamente chegar a receitas de 5 bilhões nos próximos 5 anos e com um foco muito grande na produção de conteúdo. Já vim falando aqui várias vezes a questão dos streams, como o Flamengo deve influenciar e adentrar nesse mundo de streams, das receitas novas. O Flamengo, que historicamente é um clube pioneiro na questão das receitas novas, como é que o Flamengo deve começar a gerar receita através de produção de conteúdo. Já falei sobre a possibilidade da Netflix fazer uma parceria com o Flamengo. Falei aí de 1 bilhão em 30 anos, as pessoas falaram, poxa, é um valor muito baixo para 30 anos. Eu acho que um contrato longo de 30 anos, independente do valor, não deve ser o ideal, porque em 30 anos muita coisa muda, mas não é a questão do valor, porque o que o Flamengo ganha não é só o quanto ele vai receber da parceira de streaming, mas o quanto ele vai receber em termos de exposição, de patrocínios que ele vai agregar, aumentando a sua exposição através de uma gigante de streaming, né? Então essa questão da produção de conteúdo, como já falado pelo Fábio Coelho, CEO do Google, que é vice-presidente de tecnologia nessa nova diretoria do Flamengo, que ia levar a receita do Flamengo a 5 bilhões nos próximos 5 anos, isso faria com que o Flamengo tivesse entre as 10 maiores receitas do mundo. Não estou falando só do continente sul-americano ou do continente americano, do mundo. E o ponto que chama atenção é que o Flamengo ele é o único que destoa nesse sentido. Ele não tem uma equivalência, um parâmetro de referência no continente onde ele atua, não tem. Então, como eu falo, é o segundo maior superávit do futebol mundial. E é o único que está entre os 50 maiores superávites do futebol mundial. Está entre as 30 maiores receitas do futebol mundial. E é o único que está entre as 50 maiores receitas do futebol mundial não europeu. Você não vê um clube que consiga ter uma equivalência no continente, no contexto onde o Flamengo está inserido. No Brasil não existe essa equivalência. E o Flamengo, ele acaba destoando mais e mais e mais. É uma máquina de gerar dinheiro e é uma máquina que valoriza a sua marca cada vez mais. Tem um foco, uma concentração direcionada muito importante na parte de business. E com o estádio, de verdade, se o Fábio Coelho ele considera essa geração de receita de 5 bilhões, não sei se no plano dele estava a questão do estádio,
mas o foco é muito direcionado ali à questão da geração de conteúdo, produção de conteúdo, que se você observar é um discurso muito combinado, muito batido, tanto por ele como pelo BAP. Agora, acrescentando a questão das receitas do estádio e considerando que o Flamengo ainda vai ter o Maracanã por 20 anos e que pode explorar toda a parte de entretenimento do Maracanã, que é uma área muito bem localizada para shows, para eventos, enfim. O Flamengo está aí com ativos muito importantes, significativos, relevantes ao extremo, ativos que nenhum outro clube no cenário, no contexto, no ecossistema que ele está inserido apresentam, e aí a tendência é que ele comece realmente a descolar cada vez mais dos demais clubes. Se no campo ainda não é, no campo e bola ainda não é uma diferença Bayern de Munique para os outros times da Alemanha, pelo menos na questão da questão financeira, na questão orçamentária, capacidade de geração de receitas, de riquezas, nesse sentido não existe parâmetro de comparação com o Flamengo. Alguns vão falar, Diogo, mas os outros clubes, por exemplo, como o Palmeiras, ele também está crescendo as suas receitas. Legal, os outros clubes também vão crescer as suas receitas, porque o Flamengo, que é o trem pagador, quando ele puxa para cima, outros clubes também vêm seguindo essa tendência. Obviamente que ele vai puxar ainda mais para cima. Outros clubes crescem, chegam aqui e o Flamengo faz isso aqui. Essa é a dinâmica normal de quem é a referência financeira no contexto que ele está inserido. Vamos dizer assim, ele é o topo ali da hierarquia, né? E aí ele acaba gerando também um ambiente favorável para os outros clubes. Mas ainda assim, quando chegam aqui, a tendência é que ele consiga aumentar ainda mais essa diferença, né? Porque, como eu falo, em termos de geração de ativos, engajamento, torcida, que é o principal ativo de um clube, não existe parâmetro de comparação do Flamengo para os outros. E tem que se acrescentar que o Flamengo gere muito bem esses ativos e vem crescendo de forma exponencial o nível das suas receitas, que para o futebol brasileiro é totalmente fora da realidade. É como se o Flamengo vivesse num mundo à parte no quesito receitas. E isso pode ficar ainda mais intenso, ainda mais destacado, destoar ainda mais do restante do futebol brasileiro. Como eu disse, não tem um parâmetro, um rival que consiga se equivaler de alguma maneira ao Flamengo nesse contexto de geração de receitas. A rivalidade do Flamengo, a concorrência do Flamengo, isso que ele precisa começar a pensar é justamente do outro lado do oceano. Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, muito importante que você comente, que você compartilhe esse vídeo para que esse assunto possa ser debatido por mais pessoas e, claro, vai ajudar o canal, o like, o sininho, se inscreva, o joinha, compartilhe e até a próxima.